Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 8 de outubro de 2024. Fim do mundo. É correto ligar catástrofes e doenças ao livro de Apocalipse, parte 3. Incêndios florestais que consomem vastas áreas, pandemias globais, terremotos devastadores e conflitos armados em várias partes do mundo. Para muitos religiosos, esses eventos não são apenas desastres isolados, mas sinais do cumprimento das profecias descritas na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, o último da Bíblia cristã. Com suas visões de pragas, guerras, destruição e presença de símbolos difíceis de serem interpretados, o Apocalipse continua a ser um ponto de referência para aqueles que acreditam que estamos vivendo os últimos dias. Mas por que, exatamente, tantos veem nas catástrofes modernas um reflexo das previsões bíblicas? Para explorar essa conexão, o UOL ouviu Cacau Marques, pastor batista e professor de História e Teologia, e o católico Paulo Nogueira, doutor em Teologia e professor na PUC Campinas, para entender as diferentes interpretações do Apocalipse e como elas se relacionam com os eventos atuais. Por que conectar catástrofes ao Apocalipse? A conexão entre os desastres modernos e o Apocalipse surge, em parte, da busca humana por significado em tempos de crise. Tanto Cacau Marques quanto Paulo Nogueira destacam que, independentemente da interpretação, o Apocalipse oferece uma narrativa poderosa de luta contra o mal e a promessa de redenção. Para aqueles que veem o mundo em um estado de turbulência constante, o Apocalipse serve como um lembrete de que a tribulação é temporária e que, no fim, há uma promessa de vitória divina. O Apocalipse, portanto, continua a ser um texto relevante, não apenas como uma advertência ou um relato de eventos futuros, mas como uma fonte de esperança e reflexão para os fiéis. Mesmo que suas visões de destruição possam parecer assustadoras, tanto Marques quanto Nogueira concordam que o verdadeiro objetivo do livro é inspirar e fortalecer a fé, oferecendo uma visão de um mundo celestial onde o bem triunfa sobre o mal. Além disso, Paulo atribui essa incorreta ligação do livro com tragédias por conta do fundamentalismo religioso. Para o professor, só podem dar valor a um texto altamente simbólico como o Apocalipse caso ele se refira a fatos concretos. Ainda segundo Nogueira, um grande equívoco é aplicar uma interpretação literal das narrativas do Apocalipse como fatos futuros, tendo em vista que as tinham ligação com o tempo em que foram escritas. Sinuenekel Miguel em seu trabalho apresentado no 31º Simpósio Nacional de História no Rio de Janeiro intitulado Mundo de Regeneração, Espiritismo, Mundo Futuro e Política afirma que com base na premissa da escala evolutiva dos planetas, por vezes apresentam-se os grandes flagelos que a humanidade sofrerá como meio de acelerar o processo de transição, já que com desencarnação em massa necessária seleção espiritual poderia-se operar mais rapidamente. Guerras, pandemias e toda a sorte de desastres ambientais seriam, portanto, providenciais. É nesse sentido que Emmanuel anuncia no livro A Caminho da Luz psicografado por Francisco Cândido Xavier, o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Devemos sublinhar como o discurso apocalíptico cumpre uma importante função mobilizadora da religião. A missão regeneradora do Espiritismo sobressai-se, estimulando seus adeptos a um reforço do seu engajamento em face da urgência anunciada profeticamente no mesmo livro, sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora.
Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Aqui é importante destacarmos a necessidade de controle sobre a excitação apocalíptica. Como vimos, a depender do modo como o profetismo se manifesta, podem-se produzir desestabilização no seio das religiões, bem como sublevações políticas. Então, juntamente com a constante lembrança da missão regeneradora do Espiritismo e da expectativa muitas vezes renovada da iminência de uma transição para o mundo de regeneração, se insiste no caráter espiritual, educativo e reformista da tarefa dos espíritas. Envolvimento direto com as coisas do mundo, atuação na arena política e engajamento revolucionário são, em regra, excluídos do universo de possibilidades reservado aos espíritas. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de outubro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.